Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Jéssica. Estou gravando esse vídeo, essa videoaula, nossa primeira videoaula, né, do terceiro ano, que é a Introdução à Química Orgânica. Essa aula foi vista, né, nas aulas presenciais, porém eu achei necessário revermos, né, esse conteúdo para que, caso haja alguma dúvida, vocês retornarem aqui o vídeo, certo? E aí eu resolvi fazer um resumo e passar isso aqui para vocês, tá bom? Então, iniciamos, né, com a introdução à química orgânica. O que é química orgânica? Antigamente, acreditava-se que química orgânica estudava os compostos extraídos dos organismos vivos, né, de organismos vivos. Tudo que fosse vivo seria um composto orgânico, certo? Só que, porém, essa teoria ela foi quebrada, né, por um cientista chamado Frederick Waller, certo? Ele derrubou essa teoria porque ele sintetizou um composto orgânico a partir de um inorgânico. Eu peço desculpa porque o slide ele teve uma interferência aqui, ó, certo? Não dá para ver. Mas, porém, o que ele quebrou, né? Ele quebrou por quê? Porque ele produziu um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. E qual era esse composto inorgânico? Era o cianato de amônio, certo? Era o composto inorgânico, ele aqueceu aqui, né? E transformou em um orgânico, que é a ureia, que é presente na urina. Então, um composto inorgânico é aquele que é encontrado, né, em laboratório. Então, quebrou toda a teoria que já existia, que tudo que fosse vivo era um composto orgânico, porque ele criou um composto orgânico a partir de um inorgânico, certo? Então, esse composto orgânico aqui é a ureia, ela está presente na urina, né, como eu falei, e é totalmente natural. E ele conseguiu criar a partir de um inorgânico, ok? Dessa maneira, a definição aceitável atualmente para a química orgânica, proposto pelo químico alemão Kepler, é que a química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Então, como vocês já sabem, eu deixei bem claro que quando perguntassem a você o que estuda a química orgânica, ela estuda todos os compostos, né, que tem a presença do composto o elemento carbono, certo? Todos os compostos que têm o carbono presente. Então, aqui, né, nós temos o carbono presente. Então, a química orgânica, ela considera, certo? Todos os compostos que têm carbono. Ela estuda esse tipo de composto. Então, você pode ver que na ureia tem aqui o carbono, ok? Então, existiu três postulados, certo? Que a Kepler, ele criou os três postulados que temos até hoje, que vocês também já estudaram. Que o primeiro postulado é o quê? Que o carbono, ele é tetravalente em todos os compostos orgânicos, né? Tetravalente é que ele faz o quê? 4 ligações, certo? O segundo postulado é que as 4 ligações de carbono são equivalentes, ou seja, elas possuem o mesmo tamanho, certo? Elas se equiparam. E o terceiro postulado é que os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando cadeias. Então, na aula mesmo eu postei que eles podem formar inúmeras cadeias, né, com um número muito alto de carbono. Eu até citei, né, os compostos de petróleo, que chegam a ter compostos com 80 carbonos, ou seja, uma cadeia de carbono muito grande, os polímeros. Então, esses aí são os três postulados. Falei um pouco da hibridização do carbono, né? Por que o carbono ele faz 4 ligações, né? Ele faz 4 ligações porque ele sofreu uma hibridização, né? E aí eu expliquei para vocês quando fiz a distribuição eletrônica, né, do carbono, e aqui nós podemos ver que houve um momento, ó, a distribuição do carbono eletrônica, ela é 1s2, né, 2s2, 2p2, certo? Só que aqui houve uma mudança porque houve a passagem, né, do estado híbrido, né? Porque aqui o elétron que estava no orbital S, do 2s2, ele sofreu um estado, né, de excitação, que nós chamamos, ou estado ativado,
e o elétron que estava aqui passou para o orbital seguinte, certo? E aí eu expliquei para vocês que quando tem esse vazio aqui, que o orbital ele é composto por 2 elétrons, né? Vocês estão vendo que está todos com o spin, com a setinha para cima, né? Ele pode formar o quê? 4 ligações. Então eu posso colocar aqui, deixa eu pegar a canetinha, eu posso colocar aqui, deixa eu voltar, um outro elétron, né? Outro elétron, outro elétron e outro elétron. Então, aqui eu consigo formar 4 ligações. Então, o carbono, ele faz essas 4 ligações devido a esse estado de hibridização, né? Então, você viu que ficou o quê? 1s2, 2s2, 2p3. Então, todo carbono que faz as 4 ligações simples, assim, ele é um carbono sp3, certo? sp3. Eu peço desculpa porque eu estou escrevendo com o mouse, né? Desculpa aí pela letra. Pronto, aqui tem os outros tipos de hibridização que eu resolvi passar, né? E agora nós vamos para a questão da classificação do carbono, né? Do átomo de carbono. Ele será classificado em carbono primário, né? Aqui, ó, primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. Como o próprio nome já diz, né? O carbono primário é aquele que se liga a apenas um outro átomo de carbono. Ele vai se ligar a apenas um, ó, como esse aqui. Certo? Um está ligado ao outro, apenas um. Então, esse é primário, né? Aí existe também o carbono secundário, que é o carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono, né? Então, esse, vou fazer aqui para vocês verem. Então, aqui esse é o carbono secundário, ó, do meio, porque ele está ligado a esse átomo e a esse átomo, certo? E esses outros dois aqui, primário, ligado só a um, e esse, primário, que está ligado só a um. O carbono terciário é aquele que se liga a 3 outros átomos de carbono. Então, vou fazer outro aqui, ó. Fazer ele terciário. Ele tem que estar ligado a 3 outros átomos de carbono. Tá vendo? O do meio, que é o terciário. Ele está ligado a 1, 2, 3. E os outros são o quê? Ó? Esse, primário, ligado a só um. Primário, ligado a só esse. E esse, primário, ligado só a esse aqui. E o quaternário é aquele ligado, o quaternário, ligado a 4 outros átomos de carbono. Ele está ligado a 4, né? O máximo que ele faz. Então, esse. Então, esse carbono, né, é o quaternário. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4. E o restante são primários. Ó. Esse ligado a 1, esse ligado a 1, esse ligado a apenas 1 e esse a mais 1. Então, eles são os primários. Então, aqui ele deu uma molécula, né, ó, pra gente, vamos lá, tem essa molécula, para dizermos quais são os tipos de cada um, né? Então, vamos olhar para esse. Esse aqui, né, seria primário, tá ligado só a 1. Esse está ligado a 1, 2, 3, 4. Então, é quaternário. Esse de cima ligado a apenas 1, primário. O de baixo ligado a apenas 1, primário. Esse está ligado a 1, 2, 3, terciário. O de cima, primário, só ligado a 1. Esse está ligado a 1 e a 2, secundário. E esse está ligado a apenas 1, primário. Ele colocou até a legenda aqui, né? Ó. E os primários são esses rosa, secundário é o azulzinho, o terciário tem apenas um, o verde, e o quaternário, o amarelo. Certo, gente? A gente já viu isso também, popular. Agora vamos para os tipos de ligações, né, que o carbono faz. Ele faz ligações simples, duplas, e vamos ver também que ele faz ligações triplas, certo? Então, aqui nas ligações simples, nós temos, ó, compartilhamento de um elétron com outro átomo de carbono ou outro elemento. É a ligação sigma. Ligação sigma, eu já falei para vocês que ela é considerada a ligação mais forte pela questão dos orbitais, né? Como elas se ligam aos orbitais. Elas se ligam
frontalmente os orbitais, certo? Por isso que a quebra dela é mais difícil e ela é mais forte, tá bom? E vocês vão ver que a ligação π, do símbolo π, ela é mais fraca. E por que ela é mais fraca? Porque elas se ligam lateralmente, então é mais fácil de quebrar, certo? Então eles estão ligados assim, os orbitais, lateralmente. Então por isso que elas são mais fracas, a ligação π. Então nessa daqui que tem um carbono, vocês vão ver sp3, que quer dizer sp3, faz as 4 ligações simples. Então todas são sigmas, ó. 1, 2, 3, 4 sigmas. Na ligação dupla, nós vamos ter, tá certo? Uma ligação π e uma ligação sigma. Então, a de cima tá aqui sigma e a de baixo π. Sempre, toda vez que vocês virem uma ligação dupla, ela vai ter uma sigma e uma π. Na ligação tripla, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos nas 3, né? A primeira, como tá dizendo aqui, a primeira vai ser sigma e as outras 2 serão π, certo? Aqui não foi colocado, mas quando nós temos esse tipo aqui, de 2 duplas, ó, um carbono que ele forma 2 duplas assim, certo? Pronto, olha esse composto. Então, a primeira é sigma, né? A outra é sigma e as de baixo são π, né? Ó, são π. Então, isso aqui tá muito parecido, né? Ó, tem uma π, 2 sigmas e a outra é π, ó, tá vendo? É sigma, aliás. Aqui também, 2 sigmas e 2 π. Então, esse carbono, ele tem hibridização sp, certo? Esse também tem sp. É quando tem 2 sigmas e 2 π, ó. Aqui também. Outra sp e a outra sp. Então, tem 2 sigmas e 2 π. Nesse daqui eu não disse, mas toda vez que tiver as 4 ligações simples, é sp3. sp3. E esse, quando você tem uma, duas, três simples e uma, 3 sigmas, né, simples, e uma π, você tem um carbono sp2, certo? E aqui também sp2. Eu vou colocar bem direitinho, mas vocês já anotaram no caderno, tá bom? Ó, quando eu colocar assim, 4 ligações, colocar essa, sigma, né, ou o símbolo, você tem um carbono sp3. Quando o seu carbono individual, ele tem 3 ligações sigmas e uma ligação π, né? Vou botar o símbolo de π, uma ligação π. Você tem um carbono sp2. E lá no caso, quando você tem 2 ligações sigmas, coloca só o S, sigmas, e 2 ligações π, você tem um carbono sp. Então, você pode anotar, tá bom? Isso aí. sp3, as 4 ligações simples. sp2, 3 ligações simples e uma π. sp, 2 ligações simples e 2 π. Certo? Pode anotar para não esquecer quando for fazer o tipo de hibridização de cada carbono nos compostos. Mas vocês anotaram também isso, tá bom? Pronto, vamos para esse exercício aqui que eu coloquei proposto. Ele pergunta, é da PUC, ó. Observe a fórmula estrutural da aspirina mostrada abaixo. Então, aqui é a fórmula da aspirina, certo? Vamos fazer o tipo de hibridização, certo? Que existe em cada carbono, eu tenho que fazer desse daqui, que eu ainda não ensinei vocês como é que os carbonos ficam aqui, mas são carbonos, é porque eles não aparecem, certo? Mas cada pontinho desse é um carbono, ó. Esse, certo? São carbonos. Eu vou abrir essa molécula aqui, vou ver se eu consigo, certo? Então, o primeiro carbono, ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Certo?
Esse carbono está ligado a esse, que ele está ligado a 2. Se vocês observarem, eles estão fazendo, todos estão fazendo 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, isso, 1, 2, 3, aí, 4, ó, certo? É oxigênio aqui. Aí aqui é C, certo? Ligado a outro C, que tá ligado a outro C, certo? Só que aqui é dupla, e a dupla tá ficando muito ruim, assim, eu acho que vocês entenderem. C, isso aqui é só uma, só uma. Aí C, e C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tá ligado a outro C aqui, dupla O, ligada a um OH. Vamos ver se esses carbonos estão fazendo 4 ligações todos. Ó, esse tá 1, 2, 3, 4. Ele é um S. Ó, todas simples. Então, ele é um S, um sp3, esse carbono. Esse daqui tá fazendo uma simples, ó, 1, 2, 3, 4, logo, né? Aí ele tá fazendo uma dupla, né? Então, ele tem 3 simples e uma sig, 3 simples e uma pi. Então, é também, esse caso aqui, ele é um sp2, certo? Aí você vamos olhar para esse carbono. Ele tem 1, 2, 3, 4. Então, tem uma dupla aqui, né? Então, tem uma pi. Então, ele vai ser sp2. Esse carbono tá fazendo 1, 2, 3. Aí, cadê a outra? A outra, quando não aparece, é porque é um hidrogênio, certo? Eu vou abrir aqui. Só que ele também está participando da dupla, né? Ó, junto com esse. Então, é sp2. Esse daqui tá fazendo 1, 2, 3, mas também tem outro hidrogênio aqui para completar a quarta ligação. Então, tem essa dupla que faz parte dele, então vai ser também sp2. Esse daqui tá fazendo 1, 2, aqui é só uma ligação que eu risquei, não foi? Então, eu tenho que fazer outra do hidrogênio aqui. Mas ele faz parte dessa dupla, então também é sp2. Todos nesse caso aqui vão ser sp2. Esse está fazendo uma com um ator duplo aqui, 2, 3, está faltando um hidrogênio aqui. Então, vai ser também sp2, certo? E esse último aqui também tem a dupla, né? Vai ser um sp2. Esse último, 1, 2, 3, 4, tem uma dupla também, vai ser sp2. E aqui só tem o OH, que o O faz duas ligações, ó. Aqui as duas e o H só faz uma. Então, vamos ver a resposta. Ele está perguntando aqui quantos carbonos, vamos ver qual aqui está certa, né? Pode-se afirmar que a aspirina contém, né? Vamos ver, aí diz 2 carbonos sp2. Vamos ver quantos carbonos sp2 ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carbonos sp2. Então, a primeira opção, ó, já tem aqui a C, 8 carbonos sp2. E só sobrou um sp3. Então, logo é a letra C, certo? Então, logo é a letra C. Então, gente, foi um exercício que eu passei aqui. Foi mais uma revisão para vocês, certo? Sobre isso, sobre hibridização. Na próxima aula, eu vou passar uma atividade, né, sobre hibridização. Vai ter um momento de tirar dúvidas também com vocês pelo Meet. E eu estou vendo se a gente pode usar o livro. Eu vou ver se vocês têm o livro depois que eu tiver um momento de tirar dúvida com vocês e a atividade. O momento de tirar dúvidas vai ser pelo Meet, tá bom? Todas essas dúvidas que vocês tiverem, eu vou mostrar lá no Meet, que é no programa, vou deixar o link. E aí nós vamos tirar essas dúvidas, certo? E vai ter atividade também. Então, boa noite, né? Bom dia para quem estiver vendo, ou boa tarde.
Era essa a aula até aqui. Depois vamos dar continuidade, tá bom? Foi mais uma revisão para vocês não esquecerem o conteúdo. E aí a gente vai dando prosseguimento, certo? Com o conteúdo. Pois muito obrigado, fiquem com Deus.